Olá, adoradores! O salmo de hoje é um salmo que tem uma peculiaridade. Parte dele é citado e analisado na carta aos Hebreus. Esta é provavelmente a citação mais completa de uma passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vamos conferir essa preciosidade da palavra de Deus? Então, vem comigo! Embora este salmo não informe o seu autor, o escritor aos Hebreus, em sua análise dos versículos 7 a 11 deste salmo, diz que Deus falou por meio de Davi. Das duas, uma: ou Davi foi o autor do salmo, ou o autor de Hebreus simplesmente se referiu ao livro de Salmos como sendo o livro de Davi. Pois bem, o salmista começa dizendo como louvar ao Senhor e por que devemos louvá-lo. Trata-se de um louvor em comunidade, não individual, apesar de ambos serem importantes. Os versículos 1 e 2 nos dão uma imagem impressionante do alegre barulho da adoração no templo, mostrando como louvar a Deus. Altas vozes expressando alegria e louvor e canções com acompanhamento instrumental ressoando em todo o ambiente. Cantar expressa as emoções do pensamento humano e uma das marcas do cristianismo é o espírito cantante e alegre. O salmista convida a celebrar a rocha ou ao rochedo da nossa salvação. Este é um título usado para Deus com um significado experiencial e teológico. Ou seja, adorar não deve ser simplesmente dizer coisas aleatórias sobre Deus, mas sim ter um pensamento conectado com aquilo que vivenciamos ou precisamos vivenciar dele. A adoração deve ser feita com um sentido consciente da presença de Deus. Ele está diante do seu povo e eles estão na sua presença. Existe, ou pelo menos deveria existir, uma verdadeira conexão entre Deus e o seu povo na hora da adoração. A adoração deve ser feita com ações de graças, expressando gratidão a Deus que tanto fez e faz pelo seu povo. Mas por que devemos louvar a Deus? Compreender a grandeza de Deus nos ajuda a adorá-lo da forma correta. E um dos motivos é porque ele é grande e está acima de todos os falsos deuses deste mundo. As nações vizinhas pensavam que Yahvé era apenas uma divindade local, o deus de uma nação pequena e, por lógica, uma das divindades inferiores. E o salmista repudiava totalmente essa ideia. As outras nações tinham deuses e deusas para as diferentes partes da criação: os mares, a terra, o sol, a lua, as estrelas, a colheita e tudo mais. Mas o nosso Deus é rei sobre todas essas coisas, até porque foi ele quem as criou. Não é de se admirar que o salmista convoque todos para louvá-lo. Louvar envolve olhar para o alto, mas adoração envolve prostrar-se. A ideia por trás da palavra hebraica adoração é essencialmente curvar-se. Muitos gostam de levantar as mãos e louvar em voz alta, mas não gostam de curvar-se, de dobrar os joelhos em atitude de adoração, submissão e obediência. Esta é uma verdade da qual precisamos nos lembrar todos os dias. Nos versículos anteriores, o salmista falou do domínio de Deus sobre toda a criação. Agora ele inclui toda a humanidade entre a criação de Deus. A adoração é uma obrigação que toda criatura tem para com o seu Criador. Preste atenção nos verbos principais do versículo 6. Eles estão relacionados com a ideia de abaixar-se, humilhar-se. São palavras distintas para expressar diferentes atos de adoração. Vinde, adoremos, nos prostremos, ajoelhemo-nos. Os cristãos têm pelo menos dois grandes motivos para adorar a Deus. Ele é o seu Criador e também o seu Redentor. Nós pertencemos a Ele duas vezes, pela criação e pela redenção.
Que milagre maravilhoso da graça de Deus! Nós, pecadores, sermos chamados de seu povo. Ele nos fez, nos salvou e cuida de nós. A última parte deste salmo, que começa no meio do versículo 7, é uma exortação a ouvir a voz de Deus em meio à adoração. A palavra de Deus é parte essencial da adoração cristã, especialmente numa época como esta, na qual a inovação do culto é algo tão comum, substituindo a teologia pelas novidades. Ouvir e atentar para a palavra de Deus deve ser uma prática fundamental da nossa adoração, seja ela particular ou comunitária. Não basta Deus ouvir minha voz, eu também preciso ouvir a voz dele na leitura e no ensino da sua palavra e responder a ela positivamente. Do mesmo modo que tratamos a palavra de Deus, tratamos o Deus da palavra. Jesus nos admoesta a ouvir a palavra de Deus, a atentar para aquilo que ouvimos e para o modo como ouvimos a palavra de Deus. E esta palavra de advertência do versículo 7 é tão importante que foi mencionada 3 vezes na carta aos Hebreus. E em Hebreus capítulo 4, versículo 7, a ênfase está na palavra hoje, indicando a urgência de ouvirmos a Deus com um coração manso, mesmo nos dias de hoje. Note que todas as suas instruções são definidas no tempo e na melodia como sendo para hoje. Outro detalhe importante a ser notado é que quando o escritor aos Hebreus citou o versículo 7 deste salmo, ele atribuiu essa fala ao Espírito Santo. Isso porque ele estava certo de que as palavras do Salmo 95 foram inspiradas pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo era Yahvé, o Deus de Israel. O salmista cita 2 acontecimentos trágicos da história de Israel: a murmuração dos israelitas quando estavam com sede no deserto e, de forma mais geral, a incredulidade deles em confiar que Deus lhes daria a terra prometida. As palavras fortes da segunda metade deste salmo estão ligadas às palavras doces e comoventes da primeira metade. A adoração humilde e o reconhecimento de Deus como Criador e Senhor devem levar o adorador a ter um ouvido atento e um coração manso e rendido a Ele. Há algo errado quando o adorador não obedece e não crê no Deus que adora. Deus ofereceu à geração que saiu do Egito a oportunidade de entrar na terra prometida. Ao reagirem com incredulidade, despertaram a ira de Deus durante 40 anos. Por isso, ele condenou toda aquela geração de incrédulos a morrer no deserto. E quando Deus diz, por isso jurei, não foi apenas um propósito, mas um decreto. O juramento mostrou que o conselho de Deus é imutável. O Senhor jurou e não se arrependerá. Isso eliminou a ideia de qualquer reserva de misericórdia e também nos ensina que as advertências de Deus são tão certas quanto as suas promessas. E o nosso salmo de amanhã é um salmo que olha para o futuro, quando o Messias reinará e todas as nações da terra adorarão ao Deus de Israel. Um salmo maravilhoso que vale a pena conferir aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair e até amanhã, se Deus nos permitir.